Paz do Senhor, irmãos, que estamos nós de volta, graças a Deus, né? Estou muito feliz, quero agradecer a missionária Cristiane, que ontem contou seu testemunho no meu canal. Uma bênção, né? Edifica a nossa fé de ver o quanto Deus nos ama, o quanto Deus cuida de cada um de nós. Eu já assisti aquele vídeo que ela enviou várias vezes, né? E cada vez que eu assisto, eu me emociono por ver o cuidado de Deus, né? Que o Senhor tem com cada um de nós, né? Estou muito feliz, quero agradecer. Quero falar para você também que tem algum testemunho, envia para nós que a gente conta. Talvez você pense assim, ah não, mas pequeno, mas não é pequeno. Já falei que tudo que Deus faz na vida da gente é grande, é maravilhoso. E eu quero contar hoje um testemunho da minha vozinha, que já tá com Deus, né? Mas antes, quero pedir para vocês dar o seu like aí, né? Pra gente saber se você tá gostando, se não tá, tá? Fala pros seus conhecidos, pros seus amigos, se inscrever, para que eles ficam vendo que Deus continua o mesmo, eles ouçam e vejam que Deus continua o mesmo, continua cuidando, porque às vezes a gente vê lá os testemunhos dos filhos de Deus, os servos de Deus do passado, de como Deus agiu na vida de Elias, de Eliseu, na vida de Josué, de Moisés, e a gente pensa assim, nossa, na vida de Davi então, e depois, nossa, como eles eram como eles eram sortudos, vamos assim dizer, como Deus cuidava deles, mas Deus cuida da gente da mesma forma, né? Às vezes, assim, a gente não conta o que Deus fez, né? Mas, ah não, mas eu só passo luta, eu só passo tribulação, mas depois da luta sempre tem a vitória. Depois da tribulação sempre vem a bênção. Você acha que para Davi vencer aquele gigante, para ele não foi uma luta? Não foi difícil para ele ter que enfrentar? Foi. A gente enfrenta tantas coisas, a gente não quer contar depois que recebe bênção, porque não era um gigante tão grande, não tinha tantas pessoas vendo. Não, a gente tem que contar também que Deus nos dá a vitória, nos dá a bênção, né? Que Deus derruba o gigante para nós, né? Você pensa assim, Daniel estava na cova dos leões de boa lá, tranquilo, dormindo com a cabeça em cima do leão. Não, para Daniel foi uma noite difícil, né? Mesmo porque ele servia a Deus, confiava no Deus vivo, mas ele é homem, que era homem, carne, que nem cada um de nós. Então, para ele foi uma luta. Ele não desobedeceu a Deus, mas ele estava consciente de que ele poderia morrer ali por obedecer a Deus, entendeu? E foi vitória porque ele teve confiança, porque ele confiou em Deus e Deus deu a vitória. Mas a vida da gente também é assim, cheia de lutas, e a gente tem que contar, né? Que Deus fecha a boca do leão, que Deus derruba a muralha, que Deus abre o mar na nossa frente de maneira diferente, né? Mas que as vitórias que Deus nos dá é vitória. Então, eu tô muito contente com o testemunho da irmã missionária Cristiane, mas estou também um pouco triste, assim, sabe? A situação que nós estamos vivendo agora, que a gente não pode congregar, e eu sou fã de carteirinha de congregar. Todo mundo sabe. E a Suzana também, né? Mas às vezes a gente tem as dificuldades quando tá congregando, porque eu moro longe e às vezes a gente tem que pegar a condução. Às vezes não, sempre tem que pegar a condução para chegar na igreja, tem que pegar ônibus. Às vezes tá chovendo, a gente não consegue ir, mas que a gente gosta, a gente gosta. E agora, com as decisões do governo, algumas coisas até podem voltar, mas os cultos ainda não. Eu sou consciente de que a gente tem que obedecer, sim, e que a gente tem que cuidar da nossa saúde, porque a fé sem obra é morta. Ainda mais eu que tenho uma Suzana, né, em casa, que precisa de um cuidado, de uma atenção maior. Mas, irmãos, eu tô com muita saudade da igreja. E isso me fez lembrar o início do cristianismo, o início do evangelho. Para o evangelho chegar até nós não foi assim de boa, não. De Jesus dizer, e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e os discípulos saiu cada um para um lugar e foi, pregou e ganhou almas, e foi a todo mundo, abriu as portas, e não foi. Eles foram perseguidos, eles foram até mortos, mas mesmo assim
o evangelho não parou, o evangelho chegou até nós. Mas a minha preocupação também é que a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E às vezes muitos não estão preparados para ficar dentro de casa, para cultuar a Deus dentro de casa, para servir a Deus dentro de casa. Muitos precisam da ajuda do irmão que está do lado, muitos precisam da força, sabe, da comunhão para conseguir sobreviver espiritualmente. Isso me preocupa muito, mas nós vamos ter que estar orando ainda, né? Para que o Senhor venha nos dar essa vitória que nós voltarmos a cultuar. Em Mateus 6:6 nos diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora ao teu pai que está em oculto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. Jesus mandando entrar no quarto e orar. Nós estamos numa situação que nós temos que entrar dentro de casa, né? Nós temos que ficar dentro de casa. Quando nós vemos também a passagem lá da viúva, que foi procurar ajuda a Eliseu, ele mandou ela entrar dentro de casa e colocar o azeite, ela e os filhos dela, e fechar a porta e colocar o azeite nas vasilhas, né? Muitas passagens a gente vê, Daniel, ele entrava dentro do quarto, abria a janela, mas entrava dentro do quarto, fechava a porta e orava. Então não é tempo da gente entrar dentro de casa e ficar simplesmente de boa. É tempo da gente orar, é tempo da gente buscar. A ordem agora para ficar dentro de casa mas não vamos ficar dentro de casa simplesmente assistindo um filme, simplesmente se divertindo com a família, que é bom e é necessário a gente assistir um filme com a família, a gente orar com a família, a gente se divertir com a família, mesmo dentro de casa. É importante, é necessário para que tenha comunhão entre a família, mas também é necessário que a gente não esqueça a parte espiritual. A gente cultue a Deus dentro de casa, a gente ore a Deus dentro de casa, a gente faça da nossa casa filial, a filial do templo em que a gente congrega, tá? Então, hoje eu quero contar o testemunho da minha avó. Ela já está com Cristo, já faz alguns anos. O nome dela era Maria. E quando ela se converteu, eu era bem pequena. Quando Deus levou a minha avó, eu tinha só 10 anos de idade. Então, quando ela se converteu, eu era bem menor ainda, bem pequena. E então, a minha avó se converteu, na rua era só ela de crente. A minha avó era uma pessoa muito religiosa, muito religiosa. Ela tinha um quarto na casa dela que era só de imagens. As pessoas iam fazer novena, tudo, na casa da minha avó. E quando ela se converteu, ela ia jogar fora. Ela ia quebrar e jogar fora. Mas uma conhecida também, que era muito religiosa, pediu as imagens e a minha avó deu. Depois a minha avó ficou muito triste por não ter quebrado, mas ela deu as imagens para essa senhora. E depois essa senhora ficou até com raiva da minha avó, porque a minha avó se converteu, virou crente, como eles falavam, né? E não quis mais falar com a minha avó. Mas na rua que a gente morava, só tinha minha avó de crente. Então, às vezes a gente ia para a igreja, quando a gente voltava, a parede da casa da minha avó estava tudo desenhada, várias cruzes com carvão. No início, a minha avó pegava, dava um jeito de apagar, lavando. Depois a minha avó falou assim, deixa aí. Então, teve algumas cruzes que ficou lá depois por muito tempo, né? Mas os vizinhos falavam tudo, bom dia, boa tarde, mas ninguém queria ser mais amigo dela, porque ela tinha virado crente, né? Mas ela permaneceu, perdeu a amizade de alguns, até familiares, ela perdeu a amizade, mas ela permaneceu firme no evangelho, firme na graça do Senhor. Depois meu avô também se converteu, e quando a minha avó faleceu, praticamente toda a família já estava servindo a Deus, já eram evangélicos, né? E na rua que a gente morava, me lembro bem que tinha pessoas que se via como que a gente fala, as entidades, né, que
faziam os seus rituais, né? Não era escondido, a gente via, né? Batia tambor, tudo, até altas horas da noite, né? E tem uma dessas pessoas, tinha duas. Uma morreu sem Cristo, mas a outra, algum tempo depois aceitou Jesus. E hoje ela serve a Deus para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E tudo começou com a minha avó aceitando Jesus naquela rua. Uma rua que não tinha nenhum crente. Hoje é contada as residências que não tem crente. Praticamente a rua inteira tem crente. Na casa tem que ter pelo menos um que serve a Deus. Então é uma bênção, e não é uma rua pequena não, é uma rua grande. E depois o bairro também, de um jeito que depois, mais tarde, teve que levantar uma congregação naquele bairro. Hoje aquele bairro tem uma congregação que é uma das maiores congregações de Jacobina, né? Tem a sede, que é grande, e tem a congregação da Caeira, que é o bairro que a gente mora, que também é uma igreja grande, né? Uma congregação grande. Então, é assim, o evangelho, ele não para simplesmente porque está sendo perseguido. Ele não para simplesmente porque alguém disse para. Mas assim, mandou parar, mandou ficar dentro de casa, fica dentro de casa, mas não para não. Porque a ordem é não sair. E mesmo que a ordem chegasse como era antigamente, no tempo dos apóstolos, que não podia ser cristão, eles conseguiram vencer e foram cristãos e trouxeram o evangelho até nós. E hoje que é simplesmente não ir para a igreja, não reunir na igreja, fazer reunião na igreja. Mas a gente pode reunir em casa. A gente pode, com a nossa família só, tá? Não chama os outros vizinhos que são crentes para reunir em casa, não. Sua família, reúne a sua família e cultua a Deus. E ora a Deus. Porque Deus, Ele é bom. E Ele vai estar conosco mesmo dentro da nossa casa. Se abrir a porta, eu entrarei na tua casa e contigo cearei. Quer coisa melhor do que ter Deus dentro da nossa casa? Eu fico triste por não poder ir, mas por outro lado eu fico contente por saber que Deus está comigo mesmo dentro do meu lar. Esse é o testemunho da minha avó, que hoje está com Deus. Ela não baixou a cabeça, ela não parou simplesmente porque os amigos não quis mais saber dela, porque não quiseram mais falar com ela. O meu avô tinha todo ano, ele é cearense, todo ano ele saía da Bahia e ia visitar os parentes no Ceará. Teve um parente dele que não queria mais saber dele. Ele ficou vários anos sem conseguir ver, porque ele mandava o recado que ia ver ele e ele se escondia. Mas um dia ele conseguiu falar com ele, né? E graças a Deus ele falou de Jesus para essa pessoa. Então fica assim, vamos orar. Vocês orar por mim, eu oro por vocês. E ficamos todos na paz do Senhor Jesus.